Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo sem mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E você que nos acompanha sabe que nós estamos já em mais da metade do Livro dos Espíritos. Você pode encontrar toda a programação desde a introdução, você pode estudar conosco. Então arranje o seu livro, o seu caderno. O Espiritismo é uma doutrina muito edificante, nós aprendemos muito sobre todas as questões ligadas à espiritualidade, à reencarnação, aos porquês das nossas vidas. Então vale a pena você conhecer essa obra. E hoje daremos continuidade, estamos falando sobre a lei da adoração. Ai, o que é isso, hein? Será que você se lembra? Nós já falamos disso nos programas anteriores. Então, pegue seu livro, seu caderno. Para quem não me conhece, eu sou Solange Salwan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Você já rezou hoje? Você que está aí, já fez a sua oração? Ou já fez a sua prece? A prece ou a oração tem alguma forma especial? O que você faz quando você ora? Qual é a finalidade da oração? Você pede e pede. E pede, e pede. Ou você reclama. Mas dá para fazer outras coisas? Todas estas coisas nós vamos estudar hoje. E algumas outras que ficarão para o programa seguinte. Então, você que tenho certeza, em alguma religião que você esteja, você também tem este hábito ou tem essa atitude interior. Hoje você vai entender como é que os espíritos explicam a questão da prece. Quem que a escuta, qual é a sua função, se a gente pode pedir para Deus perdoar os nossos erros, apagar com uma borracha o mal que a gente fez, se isso resolve alguma coisa, mudando o nosso destino. Vamos ver como funciona? Então, você que está aí, acompanhe conosco o estudo de hoje, Espiritismo sem mistério, não é, Solange? É isso mesmo, e nós vamos pedir para o pessoal colocar para a gente já a nossa capa de abertura do capítulo da Lei de Adoração, como vocês estão vendo aí. Você vê aí as imagens que nós escolhemos para representar as diversas formas de oração. Você tem a sede luminosa, acedendo a ela por uma escada de nuvens, é um símbolo, não é? Você tem a mão pedindo, você tem as duas mãos postas ali à esquerda, como que coloca aqui uma coisinha que eu estou precisando. Tem à direita as duas mãos postas em termos de elevação, de dizer Senhor, obrigado, por favor, como é bom. E depois tem os dois embaixo, olha lá, céu maravilhoso, essa colheita abundante, essas nuvens, essa luz que me aquece, que coisa maravilhosa. Tudo isso tem a ver com a lei de adoração. E agora nós vamos dar continuidade com o primeiro slide que você vê na tela. Nós estamos na pergunta 658. A prece é agradável a Deus? Bom, você pode perguntar assim, Deus gosta que a gente reze? Será que Deus fica feliz que a gente se ajoelhe, que a gente vá em alguma igreja, que a gente tenha uma manifestação física que demonstre que estamos ligados a Ele? Como se fosse assim uma coisa, quem não faz, ele não gosta. Quem não faz, ele não protege, ele não acoberta, ele não ajuda. Mas quem faz, quem vai na igreja, quem reza, quem põe um paninho na cabeça, quem se ajoelha, quem faz os sinais cabalísticos, esse é da minha turma, fala a Deus. Será que é assim? A prece é agradável a Deus? É a pergunta de Kardec. Agora nós vamos ver a resposta que os espíritos dão a essa pergunta. Veja que interessante. A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se você a lê mais com os lábios que com o pensamento. Na sequência, a prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creiam que ele seja tocado pelo homem fútil,
orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja, da parte deste homem, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Portanto, nós observamos nessa resposta vários fatores importantes para nós entendermos como é que isso agrada a Deus. Não agrada a Deus que você vá na igreja pelo simples fato de ir. Não agrada a Deus que você faça uma prece que você decorou e repita 300 mil vezes. Não agrada a Deus que você tenha participado de cerimônias que pela sua suntuosidade ou pela sua tradicionalidade demonstram alguma coisa pela própria cerimônia e você está lá apenas como um peãozinho que só está assistindo. Isso não agrada a Deus. Porque o que agrada a Deus é aquilo que é sincero, espontâneo, verdadeiro. E para que isso seja assim, você não precisa ir em igreja nenhuma. Você não precisa nenhum tipo de cerimônia, não precisa botar nenhuma roupa especial. A prece agradável a Deus é a que vem do coração. Nós vimos aí o texto, não é, Solange? Isso. Põe de novo na tela a primeira parte da resposta. A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração. Porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível àquela oração que se pode ler, por mais bela que ela seja, se você a lê mais com os lábios do que com o pensamento. Ou a prece que você decorou, que você repete, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Isso daí não há nenhum sentido, porque geralmente as pessoas repetem palavras sem entender o que elas significam. Então, o mais importante na relação com a divindade, segundo os Espíritos, é a nossa conexão com a essência, não com o formalismo, não com gestuais, não com objetos, não com paramentos, não com ritualísticas que não fazem nenhuma diferença, que não tornam o homem melhor. Então é importante nós começarmos a entender. Você quer que Deus fique feliz com a sua prece? Seja verdadeiro, seja autêntico. Confesse-se a Deus como aquele que errou, como aquele que falou mal do vizinho, como aquele que cobiça o que não lhe pertence, como aquele que às vezes pensa em fazer maldade. Diga, comece a rezar assim: Senhor, eu não presto, não valho nada, eu ainda desejo o mal do meu semelhante, me ajuda a ser diferente. Essa prece agrada a Deus, porque vem de um coração humilde, de um coração sincero, como diz lá no final da segunda parte, do slide 2, do slide 3 que nós pusemos aí, que este homem fútil, vazio, esse homem egoísta, ele pode fazer uma prece verdadeiramente tocante, desde que seja um ato sincero de arrependimento, de verdadeira humildade. Reconhecer os seus erros, ver que você assumir que você fez o mal, você não está se arrependendo de ter feito aquilo. Mesmo que você tenha errado, essa prece é autêntica, é verdadeira. E essa prece é agradável a Deus. Então, isso é muito interessante, porque geralmente tem a ver com a nossa rotina da reza, não é, Solange? É isso mesmo. Aqui na resposta, inclusive, fala para a gente a respeito da fé, fervor e sinceridade, como o André falou. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. E isso nós temos que estar atentos, porque muitas vezes, pode vir para mim aqui, muitas vezes, a imagem pode vir isso, muitas vezes nós imaginamos, como a gente está muito acostumado com as questões do dia a dia, em que ninguém lê os nossos pensamentos, ninguém sabe o que se passa no nosso íntimo, então a gente coloca, né, aquela máscarazinha de bondade, de sermos legais, de sermos aquelas pessoas cordiais, mas nós nos esquecemos que a espiritualidade, os espíritos mais elevados, e eles leem os nossos pensamentos, tudo isso se exterioriza de nós. Então, quando nós fazemos a nossa prece, se nós não tivermos essa fé, esse fervor ou essa sinceridade, isso vai ficar completamente aberto, estampado para os espíritos mais elevados, que nós não estamos sendo verdadeiros, nós não estamos sendo sinceros.
E a partir daí é como a resposta disse, Deus não liga para a prece daquele homem que é fútil, que é orgulhoso, que é um homem que é egoísta. Deus não liga para isso. Agora, Deus vai ligar sim, e mesmo que a prece venha de um homem como esse, vai ligar, vai prestar atenção nessa prece se esse homem se reformar, se esse homem estiver orando com unção, com sinceridade, humildade, arrependimento, tentando se conectar com a divindade. Então é muito bonito isso. Vamos lembrar que Deus nos vê, nós somos completamente transparentes para Ele. Vamos pensar da seguinte forma. Nós imaginamos, Kardec pergunta as coisas como se Deus ficasse feliz, como se fosse uma pessoa, como se fosse nosso avô, nosso pai, porque é uma forma da época de se fazer mais facilmente compreensível a ideia. E os espíritos respondem, tentando também mostrar ao leitor que a ligação do indivíduo com o Criador é uma ligação de afetividade, de sinceridade. Não é uma ligação de formalidade. Por que isto? Porque todos nós estamos, e a doutrina espírita vai nos explicar com muita clareza, nós estamos mergulhados num oceano divino. Então, o indivíduo que está entendendo a sua função de membro dessa força cósmica, ele poderá integrar-se nessa força cósmica, embeber-se dela se ele se abrir. Porém, quando o indivíduo fajuta essa conversação, que ele acha que a religião, basta você ir na igreja, é como se ele entrasse nesse oceano dentro de uma bolha, em que o oceano não o molha, ele não está em contato com a divindade. Então, o que acontece? É muito fácil. Ele vai fazer os rituais, ele vai achar que isso vai ser agradável a Deus e vai ficar esperando um retorno de Deus, que não vai chegar. Ele não sentirá Deus, porque ele não está em contato direto. E isso o que faz é o orgulho, o egoísmo, a indiferença, isolam o indivíduo da força cósmica. Ele fica somente com ele. Quando de verdade, essa afinidade entre a criatura e o Criador só ocorre quando não há barreira separando os dois, quando não há fingimento, quando o filho não quer enganar o pai. Aí sim, aí há a intimidade, aí há a verdade. Você que é pai e mãe sabe quando o seu filho está mentindo, mas você prefere que ele conte uma mentira bem bonitinha ou você prefere que ele fale a verdade? Mesmo que seja feia. Eu tenho certeza que você prefere essa segunda hipótese, porque é preferível ter um filho honesto, mesmo que cometa erros, do que ter um filho fajuto que pareça bonzinho. Não é mesmo? É a mesma coisa com a divindade. Agora, nós vamos, se a Solange não quiser comentar mais nada, vamos para a pergunta 659. É isso, né, Solange? Isso mesmo, vamos 659. Lá? 59, isso. Qual é o caráter geral da prece? O que ele quer dizer com esse caráter geral? Qual é a característica geral da prece? A prece tem alguma característica, alguma... A pergunta de Kardec, ela nos leva a pensar assim, a prece, ela tem qual finalidade? Para que você faz a prece? Em termos genéricos. Você faz a prece para ganhar na loteria, você faz a prece para se livrar de uma doença, você faz a prece para quê? Qual é o caráter que essa prece tem, geralmente? Então, nós vamos indagar, como Kardec está indagando, a que funções a prece serve? O que a gente pode fazer com ela? Ok? Vamos então ver o que os espíritos respondem no slide a seguir. Olha aí. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, veja só. Nesta questão 659, nós entendemos, em todas as maneiras de orar que as religiões oferecem, nós entendemos que, pela oração, você pode fazer 3 coisas. A primeira, que é a mais comum, que todo mundo sabe,
que é pedir coisas. Vou pedir isso, vou pedir aquilo, ganhar na loteria, ficar sem a doença, conseguir marido, conseguir mulher, me livrar do marido, me livrar da mulher, que meu filho vá bem no exame, que ele passe na escola. A gente vai pedir coisas, e é possível. Mas também, pela prece, nós temos outras duas coisas para fazer. O que são, Solange? Nossa, como disse o André, pedir, louvar e agradecer. Nós O que é podemos louvar? Louvar é o quê? Louvar é você admirar a criação, você admirar aquilo que te envolve, louvando a grandeza de Deus, essa beleza, essa harmonia. Então você está louvando a Deus. Reconhecendo essa superioridade, agradecer por estarmos vivos, pelo amor de alguém que teve compaixão e nos deu a vida para que a gente vivesse. Louvar é reconhecer, vamos dizer, elogiar uma pessoa que você está admirando, você está louvando a conduta dela. A gente costuma falar assim, nossa, fulano teve uma conduta louvável, não é mesmo? Admirável. Esse louvável da conduta é justamente uma conduta bonita, enaltecedora, que vale a pena a gente admirar, a gente copiar, a gente fazer igual. É esse o sentido da prece. Quantas vezes em cada dia nós fazemos isso em relação à divindade? Nós louvamos, puxa vida, que saborosa essa comida, que coisa gostosa este pão que é feito de farinha. Eu estou comendo uma farinha que Deus criou ao permitir que o trigo nascesse. Que coisa especial! Você louva isso? Você se agradece? Ou mesmo o sol, a luz do sol, a chuva que traz umidade, são manifestações que não são próprias do ser humano, estão na natureza criada, mas por alguém, por uma força, por uma energia que a gente pode admirar. Então louvar é exatamente isso. E depois vem a outra coisa, que a Solange disse. Isso, e agora vem a parte, acho que é mais difícil, que nem todo mundo tem o hábito de fazer, que é agradecer. Você agradecer a Deus por tudo que você tem, por tudo que acontece na sua vida, mesmo as coisas ruins que ocorrem na sua jornada, é você agradecer, reconhecendo essa sabedoria divina, reconhecendo que aquilo que está acontecendo no seu caminho é para o seu bem, para a sua evolução, o seu crescimento, mesmo que muitas vezes nós não gostemos disso. Agradecer é um sinal de uma submissão à grandeza de Deus, mas não uma submissão com má vontade, não uma submissão rebelde, só porque ele é maior, então eu vou me fazer de conta que eu estou admirando ele, que eu estou dando graças para ele não ficar bravo comigo. Não. Agradecer é a postura da criatura humilde. Pode observar, o orgulhoso não gosta de agradecer. O orgulhoso faz de conta que não entendeu, faz de conta que não se beneficiou. O orgulhoso tem dificuldade de duas coisas. Ele tem dificuldade de pedir desculpa, porque ele tem que reconhecer que foi ele que errou. E ele tem dificuldade de agradecer, porque ele tem dificuldade de reconhecer que alguém fez algo de bom para ele. E que isso foi bom. Então é muito comum que as pessoas se beneficiem dos outros e finjam que não gostaram de nada daquilo, que não se sentiram felizes por terem sido bem tratadas. O agradecimento também é demonstração de inferioridade. O não agradecimento é uma demonstração de inferioridade. Portanto, agradecer a Deus, isso, as pessoas que têm filosofias materialistas em sua mente odeiam elevar o pensamento para agradecer a uma força desconhecida que elas duvidam que exista. É uma demonstração de fraqueza, segundo eles. Mas, na verdade, é uma das coisas que a prece pode permitir e que deveríamos explorar mais quando estivermos melhores, quando formos mais humildes, é agradecer a Deus por todas as coisas. Agradecer por aquilo de bom e de ruim que nos acontece, como a Solange falou. Agradecer por todas as coisas que venham em nosso benefício ou sejam obstáculos para a nossa caminhada, porque todas elas vão nos ajudar. E é só quando a gente agradece que a gente se demonstra como filho que se dirige a Deus com um olhar generoso, um olhar feliz por ter sido criado. Que se submete à vontade divina, porque é isso mesmo. Nós demonstramos que estamos nos submetendo a essa vontade. Às vezes não concordamos com isso, gostaríamos que fosse diferente,
Mas Deus sabe o que precisa ser colocado no nosso caminho para que nós possamos evoluir. Então, quando você diz obrigado, Senhor, porque eu estou com essa dor, que eu sei que é a menor que você gostaria que eu tivesse, eu sei que você está me ajudando a sair do meu problema, que não faltará amparo. Você tem essa confiança no amor de Deus. Então, essa demonstração não é que Deus precisa dela, mas é que nós precisamos para nos tornar aquilo que nós deveremos ser, criaturas mais dóceis, criaturas resignadas e fortes, criaturas que estamos fazendo melhor dentro do projeto divino desde a criação, ok? Mas agora a gente vai continuar, Solange, nós vamos para a pergunta seguinte. Isso, porque vendo isso que nós acabamos de ver, Kardec faz a seguinte pergunta, olha só o que ele fala com os espíritos. A prece torna o homem melhor? Quer dizer, será que nós, no ato de pedir, de louvar, de agradecer, né, de conversarmos com esse ser, essa energia divina, será que a prece vai tornar o homem melhor? O homem se melhora por isso? É uma pergunta bastante importante, porque quando você pensa a prece como um ato de reverência, como um ato de solicitação, como um ato de gratidão, e que logo na primeira resposta nós vimos que Deus, ele aprecia as preces vindas do coração. Nós temos aqui então Kardec então perguntando: a prece torna um homem melhor? Rezar, nós temos tantas orações, tantas fórmulas específicas em cada crença para que as pessoas se dirijam a Deus. Será que essa oração torna o homem melhor? Será que isto é uma repetição que vai cansar o ouvido de Deus e Deus, eu vou atender esse cara porque eu não aguento mais? Será que é assim? Vamos ver o que os espíritos respondem a essa questão 660. Vamos lá. Sim. Porque torna o homem melhor. A prece torna o homem melhor. Isso. Porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Bem, aí vem Bonito a chave, isso. né? A chave para tornar um homem melhor é que ele faça esse pedido com sinceridade. Que ele seja autêntico no que ele está falando. É a questão do coração. Seja verdadeiro, seja sincero. Então, do mesmo modo que um filho chega para o pai e fala assim: pai, eu não cuidei do meu tênis, eu estraguei, eu pisei em poça d'água, eu joguei bola e não cuidei, chutava pedra, e meu tênis rasgou, mas agora o professor marcou uma tarefa, eu vou precisar ir com o tênis. Olha o estado do meu tênis, eu sei que a culpa é minha, mas eu não vou poder fazer a tarefa que o professor mandou se eu não tiver um tênis decente. Você não pode me arrumar um tênis, mesmo que seja barato, porque de verdade é para eu bater ou acaba estragando. Nenhum pai vai dizer: meu filho, agora você vai descalço, agora você vai do jeito que você arrumou esse tênis. Nenhum pai vai deixar o filho ir desse jeito, despido nos pés, ou vai dizer: você então não vá, porque você estragou o tênis, você é responsável. O pai vai ver a sinceridade do filho, vai dizer: não, meu filho, tudo bem, você vai tomar mais cuidado, a gente vai comprar um tênis melhor, um tênis novo para você poder fazer a sua atividade, mas não faça mais isso, não estrague. É assim que você age, não é? Você acha que Deus é pior que você? Você acha que Deus é mais mau, mais rancoroso, mais assim, queixo duro? Você vai se danar agora. Eu criei você, mas você é teimoso. Vou quebrar a sua espinha. Você vai agora ficar na cama. Eu quero que você sofra muito. Não. Você é melhor que Deus? Não pode ser, não é mesmo? Então, o que os espíritos estão respondendo é que a prece torna o homem melhor quando ela é sincera. Porque nesses casos, bons espíritos virão em tua ajuda. Se não para resolver o problema totalmente, para te dar força, te dar intuição, te dar boas ideias, para você sair da dificuldade. Por isso que ela
precisa ser sincera, precisa ser verdadeira. Porque essa reza que as pessoas fazem, bota o nome lá, bota o meu nome lá na oração, olha aqui, ó. Quantas pessoas vão no centro espírita e escutam dos parentes que não rezam nunca? Escuta, você vai lá no centro, põe meu nome lá, põe meu nome. Eu tô com os problemas aí, eu tenho que resolver, tenho que vender uma casa, mas não aparece comprador, põe meu nome lá, vai. Ó. Por acaso quando você vai ao médico, e algum vizinho fala para você, você vai no cardiologista? Pergunta pro cardiologista, tá acontecendo comigo os negócios assim, o coração tá disparando, eu sinto um peso no peito. Pergunta para ele o que é. Você acha que o cardiologista vai responder? Não vai. É preciso que o doente vá ao médico. Então, de verdade, quando você está nessa condição de pedir com sinceridade, porque reconhece, está numa condição difícil, ou está em uma situação que você mesmo não consegue resolver, se for sincero o seu pedido, do mesmo modo que seu filho te pediu um tênis confessando que a culpa foi dele, e você vai dar o tênis para o seu filho ir ao evento que ele precisa, Deus também, reconhecendo que nós erramos e assumimos que erramos, não nos deixará sem amparo. Nunca. Nunca isso vai acontecer. Se for sincera a nossa rogativa, não vai acontecer do jeito que a gente queria. Não adianta você falar, Senhor, eu gastei eu joguei todo o meu dinheiro, do meu salário, lá no cassino, lá na roleta, perdi tudo. Vê se me arruma mais um dinheiro, porque eu tenho que comprar o pão, o arroz. Não, Deus não vai fazer chover dinheiro na sua casa. Não vai. Mas você poderá, se estiver passando por dificuldade, você poderá, Senhor, eu estou com tanta dificuldade, meu dinheiro, eu gastei em toda a comida, eu não tenho condições de fazer isso, me ajuda a conseguir um outro trabalho, um empréstimo de alguém que me dê um trabalho para eu fazer além do que eu já faço, me encaminha para eu sair da dificuldade. Tenha certeza que bons espíritos vão te encaminhar, não vão fazer cair dinheiro do céu, mas vão abrir espaço na mente de outras pessoas para te dar uma mão, para ajudar a resolver o problema, talvez de outro jeito, não ganhando na loteria, arrumando um trabalho para você fazer numa hora de folga, e você poderá conseguir aquilo que está faltando. Então, essas são noções que, como diz aqui, nunca Deus deixará de ajudar. Nunca. Talvez não do jeito que a gente gostaria, mas certamente do jeito que a gente precisa. Não é? Né, Solange? E lembrando que a prece, muitas vezes, muitas pessoas, eu já ouvi dizer, às vezes você pede para uma pessoa fazer a prece e ela vai fazer a prece, ela faz um Pai Nosso para todos ouvirem. Quer dizer, a pessoa, ou mesmo dentro de casa, ela vai fazer aquele Pai Nosso, Ave Maria. Ótimo, é uma bela oração, todos nós conhecemos e muitos de nós se utiliza dela. Mas como os Espíritos já disseram, se não houver aquela unção por trás dessa prece, é como se ela não chegasse onde tem que chegar. Então eu acho que a prece também melhora a nós mesmos, porque nós precisamos nos abrir, nós precisamos nos desnudar, tirar aquele véu, tirar aquela máscara diante de Deus. E por isso que, se nós fizermos isso todos os dias, nesse hábito de realmente nos analisarmos, de sermos sinceros diariamente, a gente consegue aos poucos ganhar aquela confiança, aquele fervor, ter aquela confiança, ter aquele fervor tão necessário para que a nossa prece consiga chegar onde precisa. E isso eu estou dizendo porque muitos de nós às vezes sentem que fazem a prece, mas sabe aquela coisa que não sente do fundo da alma e parece que realmente só orou com os lábios. Então, nesse sentido, que eu acho que é importante, e a prece faz com que a gente se melhore, justamente porque é através desse ato, dessa vigilância, desse se posicionar com sinceridade, que nós vamos melhorando e nós vamos ganhando, nós vamos adquirindo mais confiança, mais fervor, justamente porque assim nós nos tornamos mais fortes e ficamos mais fortes, inclusive para enfrentarmos, como diz a questão, as tentações, né? As tentações as más tentações, as más tendências. Então, por isso que eu acho que tudo isso, a prece é fundamental nas nossas vidas. Eu vou dar um exemplo aqui bastante assim, claro. Põe aqui para mim. Imagina uma pessoa que adora beber bebida alcoólica, qualquer tipo. Vinho, cerveja, uísque.
E ela tem prazer de fazer isso. Certamente, muitas pessoas já lhe disseram, não faça isso, você está abusando, isso faz mal, isso é corrosivo. Ah, eu sei, meu avô morreu com 95 anos e tomava uma pinga todo dia. Tá bom. Aí quando acontece de o fígado começar a ficar doente, surge um problema gástrico, um problema hepático, aí o indivíduo começa a sofrer dores, queimações, e então nessa hora da dor, geralmente muitos vão pedir que Deus cure o problema. Ai, Senhor, por favor, afasta essa dor de mim, não estou aguentando. Sim, mas não é essa a prece. Não é essa a oração. A oração não deve começar com o pedido de saúde, se você nunca quis ter saúde. A oração deve começar, Senhor, eu estraguei meu fígado, eu bebi todas as coisas que eram ruins para ele, eu queimei o meu esôfago, eu queimei o meu estômago, eu estou recebendo a punição pelo meu descaso comigo mesmo. Eu assumo, Senhor, que eu sou um culpado, eu sou merecedor do sofrimento. Porém, Senhor, agora que eu estou aprendendo à custa de mim próprio, à custa da minha dor, da minha angústia, eu te peço compaixão, que me ajude a ter força, que me ajude a eu encontrar um caminho. Eu não vou mais beber, eu não quero mais passar por isso, eu não quero continuar sendo leviano. Você não, ao fazer uma prece dessa, tenha certeza, não vai te faltar ajuda. Talvez não vão conseguir te dar um fígado novo, nem vão conseguir cauterizar uma ferida que você levou anos abrindo, mas vão encaminhar você, espíritos amigos vão aplicar passe magnético, alguém vai encaminhar você para alguém que tenha condições de te atender, vão iluminar a mente de um médico que possa ajudar você a sair dessa emergência, desde que você assuma que Deus não fez isso com você, foi você que quis. Então, sendo sincero, não importa o erro que se tenha cometido, a sinceridade, a autenticidade, o arrependimento abre as portas do céu, uma fala figurada, para que você entre em contato com as belezas do universo. E dessa maneira, você possa, estando já recuperado, não estragar de novo aquelas bênçãos que você tinha antes e que você estragou. Você possa atuar de forma a que o tempo que você perdeu, o dinheiro que você gastou inutilmente, agora possa ser conquistado e investido em uma coisa construtiva para seu espírito e para os espíritos que estão à sua volta, os encarnados que você pode ajudar. Então, é importante isto. Você fala, eu não vou rezar não, porque eu estou com câncer, não vai ter solução. Não. Pode não ter solução naquele corpo, naquela vida. Mas o arrependimento, o reconhecimento do seu equívoco, o entendimento das leis divinas como sendo leis de harmonia, que às vezes a gente infringe, isso já é um processo de cura. É a cura da sua alma, que fez um monte de bobagem. É a cura do nosso modo impetuoso de ser, arrogante, mesmo que o corpo vá para o cemitério. Então, nesse momento, essa postura demonstra que você já está sendo diferente do que era. É uma outra oportunidade de você demonstrar ao universo que você está melhorando. Isso é muito bom, não é? E agora, Solange? Então, vamos lá, porque Kardec continua. Nós estamos agora à pergunta 660. É uma pergunta que está dentro da outra. Isso. Como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de um caráter muito mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência e mesmo, algumas vezes, até viciosas? Olha só, né? Kardec está perguntando. Se rezar melhora a pessoa, não é, Solange? Exato. A pergunta anterior era essa. A oração melhora a pessoa? Os espíritos dizem que sim, melhora. Mas aí ele vem para dar um trançapé nos espíritos. E Kardec é esperto, Kardec não está lá para brincar. Tá, vocês disseram que melhora. Então como é que se explica que um monte de gente que vive rezando, vive ajoelhada, vive fazendo promessa, vive comendo hóstia, vive tomando passe, vive fazendo palestra espírita, seja invejosa, briguenta, seja intrigueira, fofoqueira, seja rancorosa, guarda a mágoa dos outros e até mesmo tenha vícios? Como se explica esse negócio? Kardec não dá chance para os espíritos
Será que os espíritos vão responder, Solange? Claro, Será? a resposta é muito boa. Vamos dar lá? uma olhada. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre seus próprios defeitos. A prece para elas é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Kardec não esperava por essa. Poderíamos dizer assim, né? Kardec está dizendo para os espíritos: vocês disseram que era assim, que os espíritos ficam melhores, que quem reza fica bem. Aí os espíritos fizeram assim, ó. Não contaram com a minha astúcia? Lembra disso? Do Chapolin? Não contaram com a minha astúcia. Aí os espíritos respondem para ele: o problema não é rezar muito, o problema é rezar bem. E o que é rezar bem? Não adianta nada você ficar lá, Ave Maria, cheia de graça, pegar o terço, ficar com o terço na mão, pegar o capítulo 28 do Evangelho, decorar todas as preces que estão lá, que Kardec sugere, e ficar para lá, pegar aqueles folhinhas de prece que te dão nos cultos e ficar decorando aquele negócio, decorar a Bíblia de cabo a rabo, falar dos versículos, dos capítulos. Não, isso não resolve nada. Se você não se torna nem mais generoso, nem mais sincero, nem mais humano, você está se disfarçando de religioso sem ser. Você é um estelionatário da crença. Você se traveste de uma coisa que o seu pensamento, o seu sentimento não demonstram. E, obviamente, você não é beneficiado pela prece sincera. Você apenas está fazendo um negócio, como um contrato, dizendo: estou rezando bastante, cadê a sua parte agora? Onde você está? Que não faz o que você deve fazer. Isso é um contrato, isso não é uma expressão de um filho para um pai. Por isso que a resposta está dizendo exatamente: o essencial não é orar muito, mas orar bem. E as pessoas que ficam rezando, às vezes na televisão, o dia inteiro, fazendo, né, o terço, o rosário, essas pessoas acreditam que o mérito está no tamanho da prece, mas elas fecham muitas vezes os olhos para os seus próprios defeitos. Essas pessoas ocupam-se, como se fosse um emprego, um trabalho, de ficar rezando, mas elas não gastam um segundo, um minuto do seu dia no estudo delas mesmas. Se você falar para uma pessoa que está rezando muito que ela é orgulhosa, ela te agride. Espera aí, deixa eu acabar o Pai Nosso que você vai ver o que eu vou te falar. Termina o Pai Nosso correndo para te xingar. Quer dizer, que coisa é esta? Onde que está o indivíduo que aprende consigo mesmo? Então, essas pessoas muitas vezes apenas fazem da oração uma muleta para conseguir alguma coisa, sem merecê-la. Por isso que rezar demais, às vezes é até um indício de que a pessoa é mais má do que boa. Porque ela se disfarça de crente, ela se disfarça de uma criatura muito devota para os olhos alheios. Mas de verdade, no fundo, ela é mundana, como todos nós vemos exemplos diários de pessoas interessadas em ganhar dinheiro, se dar bem, em ficar rica na religião, em transformar aquela atitude espontânea, generosa de aplicar passe num trabalho de ganhar dinheiro como terapeuta disso, daquilo, daquela outra coisa. E agora cobrando para fazer isso, o que antes ela fazia de graça. Você acha que essa pessoa está cumprindo com os ditames de uma devoção sincera e espontânea? Claro que não. Vai ser um negociante no mundo. Vai ser um cambista lá no Sinédrio, aquele que Jesus derrubou, as bancas na semana da Páscoa. É isso mesmo. Então, vamos lembrar que o que eles estão dizendo aqui não é o remédio que é ineficaz, ou seja, não é a prece que é ineficaz, mas a maneira como ela está sendo empregada. É isso aí, isso mesmo. Então, vamos em frente que Kardec continua, olha só. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Ou seja, eu tenho tantos defeitos, e digo: Senhor, me perdoe os meus defeitos. Me perdoe, bato no peito, é minha culpa, me perdoe. Será que esse pedido pode ser feito de forma útil? Será que
Deus pode realmente perdoar os nossos defeitos só pelo fato da gente pedir? Vamos ver o que eles nos respondem. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Você prejudicou o seu amigo, você prejudicou o seu cliente, vai lá e peça desculpa, devolva o que você tomou, faça de volta a ele os benefícios que você os havia suprimido, seja honesto. Essa é a prece das ações, a prece das atitudes que Deus agrada, que a Deus agrada, porque essa é sincera. Chegar só e pedir perdão, qual é a punição, padre? O que o senhor acha que eu devo fazer? Rezar quantas Ave Maria? Não reza nenhuma não. Vai lá e devolve o sapato que você pegou do seu vizinho e não devolveu, porque você quer ficar com ele. Mas e a penitência, padre? Não, é essa penitência, vai lá e faça o bem no lugar do mal que você fez. Essa é a penitência que agrada a Deus. Então, veja que resposta sábia. Que nós às vezes nos escondemos atrás de certas condutas muito bobinhas, achando que com isso Deus vai gostar. Você quer roubar o seu semelhante e depois dar 10% para a igreja? 10% do furto? Você acha que isso te libera para continuar roubando? Para continuar sendo espertalhão? Para continuar tomando vantagem? Você está muito enganado. Vai ser uma decepção muito grande na sua vida. Porque de verdade, tudo aquilo que você tomar dos outros, você vai ter que devolver. Nesta vida ou em outra. E isso é muito importante que a gente saiba. E agora a gente tem uma última pergunta de hoje, Solange. Vamos lá? Vamos lá. Pode-se orar utilmente por outrem? Eu não posso pedir perdão para mim, eu tenho que ter atividade de fazer as coisas certas. Mas e pelos outros? Eu posso orar? A minha prece pelos outros pode causar boas coisas para eles? Pode ajudá-los em alguma coisa? Todo mundo aqui reza por um parente, por um filho, por um pai que está doente, por um amigo que está em dificuldade. É possível a gente orar de forma útil pelas outras pessoas? Vamos ver a resposta. O espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Então, depois disso, explicando isso, tem um comentário de Kardec que nós vamos ler aí para terminar o programa de hoje. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhe bons pensamentos, de dar a essa pessoa a força do corpo e da alma de que ela necessita. Mas, aí ainda, a prece do coração é tudo. A prece dos lábios não é nada. Com isso, nós reforçamos a ideia que os espíritos nos dão de que é preciso ser autêntico. Você pode muito bem orar pelos outros, você não vai conseguir mudar os destinos, mas você terá boas coisas, boas vibrações para dar força, para dar ânimo, para aquela pessoa se sentir querida. Agora, não fique só na reza, vai visitar o doente, viu? Vai visitar, vai lá, gasta um pouco do seu tempo, vai ao hospital, vai à casa da pessoa, demonstre isso vivamente, que isso é um alimento para outra alma que está precisando. E o que é bonito também, que nós vimos em várias respostas, é que se você for sincero no seu pedido ou na sua oração, você vai ter sempre o concurso dos bons espíritos. Então, espíritos que estão ligados àquela situação ou àquela pessoa a quem você quer ajudar através da oração, esses espíritos vão se fazer presentes, vão te intuir, vão te dar boas ideias, vão te ajudar a que você consiga, através da sua boa fé, das suas atitudes, que você consiga levar adiante, fazer o bem, fazer com que isso chegue às outras pessoas. Então, nós sempre notamos que nós não estamos sozinhos. A espiritualidade sempre nos escuta quando ela vê um desejo sincero, quando ela vê que nós realmente queremos fazer algo de bom. É isso aí. Isso mesmo. Nós agradecemos muito o carinho de todos vocês, desejamos que possamos nos encontrar no próximo, o Espiritismo Sem Mistério, e você vai rezando, mas reza bem.
reza como os espíritos estão pedindo, não é? Isso. E você vai ver o efeito disso. Quem sabe no próximo programa você já possa até nos contar alguma coisa de diferente que aconteceu porque você orou desta forma, não é? Então, obrigado. Um grande abraço e até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Beijão. Tchau, gente. Espiritismo Sem Mistério.